O direito à educação é um direito garantido na Constituição Federal. E essa preocupação com a educação é um dever de todos nós. Essa preocupação com relação a como será o retorno às aulas agora no ano de 2021. E para falar sobre direito à educação e retorno às aulas, o programa Nosso Direito em Ação recebe a convidada de hoje, doutora Fernanda Madruga. Como vai, doutora? Boa tarde, Leopoldo. É um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre direito educacional no seu canal. É uma honra e hoje eu vou trazer um pouco sobre o tema de direito à educação, e o retorno das aulas agora em 2021. Aliás, visualizando o seu currículo, doutora, e já divulgando para você, telespectador, doutora é pós-graduada em Direito pela Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, especialista em Direito Público Contemporâneo, e pensando em Direito à Educação, eu já fico extremamente estimulado a perguntar à nossa convidada de hoje por que esse tema vem sendo tão pouco explorado no mundo do direito e poucas pessoas se preocupando com esse chamado direito à educação. Pois é, Leopoldo. Na verdade, a gente surgiu da proposta de trazer o direito educacional como um nicho do direito. Não posso dizer que é um ramo do direito, porque a gente ainda não tem muitas legislações sobre direito à educação, mas é um direito que vem crescendo bastante, principalmente com relação ao cotidiano vivenciado entre aluno, professor, instituição e pais, né? Você tem a questão do bullying como responsabilidade civil, as questões do ensino à distância, direito do trabalho também dentro do direito educacional, a relação da escola com os funcionários, com os professores. Então, assim, tem uma série de questões que você consegue encontrar no direito à educação e que acaba esbarrando em diversos outros ramos. Então, é um conceito de direito pouco explorado, mas que realmente merece bastante destaque, porque ele envolve muitos ramos do direito que merecem atenção dentro da educação. Bom, e quem está assistindo em casa deve ter uma grande preocupação agora com relação aos filhos ou quem vai retornar agora para a universidade, essa preocupação do retorno às aulas e as expectativas para esse ano de 2021. E a minha pergunta vem agora, doutor, esse retorno, sua opinião, quer dizer, quais as nuances em torno desse retorno e o direito propriamente dito? Pois não. Bom, com a pandemia, iniciada lá em março do ano passado, de 2020, nós tivemos o fechamento temporário das instituições de ensino, tanto escolas quanto universidades, né? Isso se deu em razão da preservação da saúde pública, da coletividade, para proteger alunos e funcionários, mas também a coletividade como um todo. E agora, em 2021, a gente ainda vivenciando esse cenário de pandemia, porque as pessoas como um todo ainda não foram vacinadas, está escalonado esse calendário de vacinação. Então, o retorno das aulas traz essa preocupação de como que ele vai se dar, mesmo ainda vivenciando esse cenário pandêmico, né? Diante dessa realidade que a gente está vivenciando lá desde o ano passado, um dos ensinos que especialistas começaram a adotar, nas escolas, para não prejudicar alunos, principalmente o ensino da pré-escola, foi o ensino à distância. Iniciou-se ano passado com o ensino totalmente à distância, com professores dando aulas online, ainda despreparados, porque foi uma novidade para todo mundo, pegou todo mundo de surpresa. E aí, com o passar dos meses, foi se adotando o ensino híbrido, onde metade do ensino é fornecido de forma presencial e a outra metade de ensino é fornecida à distância. Aliás, eu acompanhei essa dificuldade em sala de aula. Então, às vezes os alunos, eu também ministro aulas, sou professor em universidades e nós sentimos uma grande dificuldade dos alunos em entender muitas vezes que os professores também possuem dificuldades nesse mundo digital e ainda assim agora essa questão, o aluno ele assiste já às aulas com aquele tablet ligado ou com o navegador ligado ali e
todo esse cenário muda e falar muito tempo... Eu dou um exemplo da nossa entrevista. Nossa entrevista aqui, por exemplo, na tela, ela acaba trazendo aí contornos para quem está assistindo por meio da internet, acaba muitas vezes, mesmo que o tema seja muito importante, ele acaba sendo cansativo para aquele que só olha para a tela. E aí, como é que fica isso, né? Sistema híbrido, como é que fica? Pois é. É uma realidade assim, muito nova para quem não estava habituado. A grande dificuldade que a gente lida com a questão do retorno às aulas, no modelo, por exemplo, híbrido, que é metade do ensino ofertado presencialmente, a outra metade à distância, de como atender as expectativas do aluno, né? Você vê quando alunos de faculdade, por exemplo, de graduação, ele já é um pouco mais acostumado, um pouco mais maduro para lidar com essas questões, mas às vezes tem certa dificuldade. Mas você imagine criança tendo que aprender conteúdo didático o tempo todo online, né? Sem o professor, sem aquelas atividades presenciais para poder prender aquela atenção da criança, né? Que quer brincar. Em casa, por exemplo, ele tem vários fatores que tiram a atenção dele, como televisão, videogame, um lanchinho ali, internet demais também para a criança, adolescente, prejudica, né? Porque você às vezes quer fazer um jogo online e aí a educação mesmo você acaba deixando um pouco de lado. Então, é uma dificuldade que é enfrentada pelos alunos de uma forma geral, mas principalmente para os alunos do ensino fundamental ao ensino médio. Doutora, a questão da proteção, porque assim, esse afastamento propriamente dito, ele na verdade alterou até o ritmo de vida de muitas pessoas. Claro que muitas vezes nós temos um afastamento propriamente dito, mas temos também um encurtamento aí de caminhos, né? Um não distanciamento, até porque o sistema online ele acaba colaborando, mas lógico, dificuldades por vários fatores. Existe alguma proteção, pensando em direito educacional, existe alguma proteção àquele que contratou, aquele que, por exemplo, contratou o ensino ou aquele que usa o serviço público? Sim, na realidade, com relação à proteção em termos sanitários, em especial o que você diz, para o retorno do ensino presencial, cada estado, né, cada município, principalmente, que é onde tem a realidade mais próxima, né, da sua população, ele deve averiguar como que está o índice de contágio naquela determinada localidade. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, quando determinada região está com um índice muito alto de contágio, tem que funcionar somente com 1% de alunos. Se é alto, 50%. Moderado, 75%. Então, essa avaliação de proteção varia muito de acordo com cada localidade, né? De como que aquela região está lidando com a pandemia. Você acha que as pessoas com menos condição financeira tiveram um problema maior para lidar com essa situação? Com certeza, sem dúvida nenhuma. A realidade social de pessoas de classe média e aquelas pessoas que vivem em extrema miserabilidade são fatores que trazem desigualdades inúmeras na hora de transmitir, por exemplo, uma educação à distância. Você vê notícias, por exemplo, que tem famílias que têm um celular para poder tentar ver alguma notícia, às vezes sem internet ou com a internet fornecida pelo governo, mas que tem 4 filhos que precisam simultaneamente assistir aulas de diversas categorias de ensino, fundamental, médio, e aí como que da creche, então você fica com certa dificuldade de como fazer com que aquelas crianças com um celular consigam assistir a aula em diversos níveis de ensino. Agora, então, assim, a realidade social realmente...
Agora, o ensino no país ficou extremamente defasado no ano de 2020, provavelmente ficará no ano de 2021 e provavelmente algumas medidas por parte do governo, eu não sei quais serão, por parte, eu digo isso a nível de educação no país, deverá ser realizado, porque senão eu acredito que se essa situação se estender, nós vamos ter um grande prejuízo, já temos um grande problema com a educação no país. E é claro que isso é mundial, isso aqui não é nenhum tipo de crítica política e nenhuma crítica ao nosso governo, acho que governo, Estado, bom, enfim, quem quer que seja, estão buscando aí ações para melhoria ou para diminuir o impacto desse problema que nós temos. Mas se o Brasil já tem um ensino defasado, eu imagino como ficará se essa situação se estender. É importante que isso retome rapidamente, não é isso, doutora? Sim, é importante sim. Por quê, em termos de ensino de creche ao fundamental, quando a população, principalmente mais carente, não tem condição de ter acesso ao híbrido, e o governo também não fornece, por exemplo, meios de como aquele adolescente possa acessar a educação à distância, é importante sim o retorno presencial das aulas, né, por questões de alimentação também, e por muitas vezes pais, né, responsáveis não terem condição de estruturar suas residências para ter um ensino híbrido. Então, é importante sim o fomento do Estado, né, o Estado como um todo, né, a União, Estado e município, para fazer o retorno das aulas presenciais, principalmente para essa categoria de parte da população que tem maior dificuldade de acesso a conteúdos digitais. Agora, quais as medidas que estão sendo adotadas com relação a essas mudanças, levando-se em conta a questão do MEC, as medidas que estão sendo adotadas para reduzir o impacto, ou enfim, para que esse ensino à distância continue sendo realizado no ano de 2021? Pois no ensino público, por exemplo, nível fundamental, médio, estão se fazendo 2 anos e 1. Então, até tem um calendário aqui de abril, de fevereiro até abril, vai selecionar todo o período de 2020. E de maio a dezembro, volta-se ao conteúdo de 2021 propriamente. Então, assim, é complicado de como você vai fazer em curto espaço de tempo todo o conteúdo do ano passado que ficou defasado, né? Teve a pandemia, a paralisação em março, e aí agora com esse projeto do governo de fazer o ensino em 2021, parte no passado, no primeiro semestre, e a segunda parte, o ensino de 2021, perdão, agora no segundo semestre. Então, assim, em termos estruturais, no Rio de Janeiro, por exemplo, eu cito porque é a realidade que a gente vivencia aqui, né, eu como advogada moradora aqui do Rio, ainda não há uma diretriz curricular fechada sobre como vai se dar esse ofertamento da volta às aulas, presenciais ou híbridas. É uma situação bem complicada, doutora. Pois questão sanitária, higiene, como preparar professores, porque assim, você tem professores um pouco mais novos, por exemplo, que estão acostumados a lidar sim com o mundo digital, mas você tem outros professores, um pouco mais da antiga, que a internet, o ensino à distância online é uma novidade, e ele não está preparado para aquilo. Como que vai se dar a capacitação desses professores para ele poder transmitir de maneira didática o conteúdo para os alunos, né? Então, são questões que o Estado como um todo, ele deve traçar como projeto antes mesmo de se pensar uma data específica para retorno, porque eu confesso, Leopoldo, que não, pelo menos não no ensino público, não estamos preparados de forma planejada para o retorno estruturado desses ensinos. É claro que é importante voltar, mas precisa uma estruturação. Claro, eu vou fazer uma pergunta, quer dizer, não sei, a senhora encaminharia sua filha, por exemplo, seu filho, para o retorno às aulas agora, imediatamente?
A senhora ficaria preocupada? Peço sua opinião com relação, não como profissional do direito, mas levando-se em conta essa situação que nós estamos vivendo. Sistema híbrido. Algumas universidades agora parece que adotam um sistema em que algumas pessoas ficam na sala e as outras assistindo online. E aí, como fica essa situação? O poder público, algumas escolas já voltaram. Pois é, Leopoldo. Por exemplo, se fosse minha filha, a minha realidade hoje me permitiria, por exemplo, continuar com minha filha em casa. Eu até preferiria, né? Porque eu não estaria expondo a ter contato com outras crianças que eu não sei como que os pais lidam com a pandemia. É um receio que eu teria, né, como mãe, né? Porque adultos você consegue partir do pressuposto que ele consegue se controlar, ele consegue se policiar. E crianças na escola, na fase pré-escolar, creche, né, onde todo mundo se aglomera, quer brincar, dividir brinquedo, compartilhar, é complicado. Eu sei, né, você sabe como você estrutura a educação do seu filho para ele não fazer certas coisas e para ele manter distanciamento, porque você está vivendo uma realidade que você consegue mensurar as suas atitudes. Você mantém distanciamento, você vai a determinados lugares, mas com toda a proteção, mas e outros pais? Pessoas que acreditam, outras pessoas que não acreditam. Então, eu, Fernanda, se fosse o meu filho, eu preferia optar por manter o ensino em casa. Mas é claro que isso não é uma realidade que eu possa estender a qualquer tipo de pessoa, né? Eu poderia fazer, mas outros pais talvez não tenham essa oportunidade, por diversas outras questões. Eu vou chamar um rápido intervalo, nós já voltamos falando sobre essas questões, pois quero falar sobre essa questão da segurança propriamente dita, essa questão do retorno às aulas, mas eu vou fazer um rápido intervalo e nós já voltamos. E sou a coordenadora de desenvolvimento internacional da Fundação Adelante. Estes empréstimos têm base no método de empréstimos de grupo, o que significa que cada mulher garante o pagamento da outra. Quando você passa por dificuldades toda a sua vida, mesmo que isso não seja agradável, você se acostuma. E ter que dar o próximo passo e acreditar em si mesmo pode exigir um grande esforço. Hay que estar puntuales también en la sesión de mañana. Mañana no jueves nos toca la reunión en la casa comunal con los otros grupos. Quando as mulheres conhecem a Adelante, elas ficam surpresas em ver que uma organização está disposta a emprestar dinheiro a elas. Os funcionários se reúnem com as tomadoras de empréstimo para lhes dar treinamento e também ficarem a par da situação dos empréstimos. Os funcionários da área de crédito vão às ruas diariamente, de segunda a sexta e, muitas vezes, sábados e domingos. Eles costumam ser das próprias regiões em que trabalham. Uma das minhas primeiras clientes foi a dona Juana, que investe seus empréstimos na produção de pães. Um empréstimo de até $25 em nosso programa significa que elas podem dobrar ou triplicar o seu negócio. E com esse empréstimo, ela finalmente poderá construir uma cozinha. Nosso objetivo é fazer com que nossas clientes continuem aprendendo e tenham empreendimentos sustentáveis que elas possam administrar. Eu sempre achei que as mulheres que estão conosco por um longo tempo têm esse brilho, têm essa grande confiança. E eu posso ver a grande diferença que estamos fazendo na vida dessas mulheres.
A pandemia que assolou o Brasil fez estragos na educação. Cerca de 4 milhões de estudantes abandonaram a escola. Dados obtidos pelo Instituto Datafolha apontam que o pior índice do abandono é registrado entre os que estavam matriculados no ensino superior, com taxa de 16,3%. Em 2020, 8,4% dos estudantes com idade entre 6 e 34 anos abandonaram os estudos. Questões financeiras e falta de acesso a aulas remotas estão entre os principais motivos do abandono e o problema é maior entre os mais pobres. As taxas são bastante superiores aos índices oficiais de abandono registrados na educação básica do Brasil. Em 2019, o índice médio no ensino fundamental foi de 1,2% e no ensino médio de 4,8%. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Voltamos, programa Nosso Direito em Ação, hoje falando sobre direito à educação, essa questão que eu não gosto de falar, mas sou obrigado a comentar sobre esse chamado Covid-19. Aliás, ninguém aguenta mais falar sobre essa questão, é vacina, e agora volta ou não volta às aulas? O governo implementa medidas de distanciamento, o cidadão reclama, você que está em casa fica extremamente preocupado com a segurança dos seus filhos, com a sua segurança propriamente dita, porque o cidadão vai até a sala de aula e volta para casa. E mais do que isso, nas universidades, e aí fica essa questão, o que vamos fazer? Só que temos que pensar que a educação no país é um grande problema já de muitos anos, e essa sistemática, essa dinâmica diferente, esse distanciamento trouxe um grande prejuízo. E é uma grande preocupação, por isso estamos discutindo esse tema e abrimos esse tema com o diálogo hoje com uma especialista no tema de direito à educação, que é a doutora Fernanda Madruga. Doutora, essa questão do retorno às aulas, falar de segurança, o que fazer? Bom, Leopoldo, primeiramente, é uma realidade que a gente está enfrentando e que requer cuidados, tanto da parte da sociedade, né, nós como um todo, e do Estado, principalmente, né, de como lidar com o retorno de maneira segura a satisfazer tanto os protocolos sanitários quanto as expectativas de nós, alunos e pais. As primeiras questões que devem ser levantadas e planejadas pelo Estado como um todo, também pelas universidades, instituições de ensino, é a questão sanitária, né? Você tem que ter água e saneamento naquela instituição de ensino, você tem que ter a higiene adequada, né? O uso de álcool em gel, sabão disponível nos banheiros, nas instalações de como um todo daquelas escolas, daquelas instituições, de fácil acesso para os alunos a quem for entrar, né? Medir a temperatura, o uso nas salas, no banheiro, nas dependências da instituição de ensino do álcool. Essas medidas são o MEC que implementam? Quer dizer, o MEC implementou essas medidas? É uma medida que o governo implementou? O MEC em atenção aos protocolos sanitários, né? De higienização como um todo nacional. Você tem que ter equipamentos de proteção individual dos professores, dos funcionários, disponibilizar o uso de máscaras para os alunos, permitir o distanciamento entre as carteiras. Claro, na universidade você vê que é um pouco mais fácil, as turmas são às vezes um pouco reduzidas, outras não, né? Alunos de medicina, por exemplo, reclamam que tem a turma de 60 alunos, e como é que vai lidar com o ensino, todo mundo ali aglomerado. Então, assim, a proposta que o MEC orienta que esse retorno seja escalonado, que você crie turnos diferenciados para as turmas, para que não haja aglomeração e, é claro, que sejam obedecidos os protocolos de higiene que a gente tanto ouve falar nas reportagens, né, que o Ministério da Saúde ele nos orienta, a OMS também. Então, assim, a gente tem que observar esses protocolos de higienização. Não só alunos, né, pais e alunos, mas também a instituição que está ofertando aquele serviço. Aliás, quando nós vamos num restaurante, qualquer lugar,
Você entra com a máscara, mas sentou na mesa e retirou a máscara, né? E alguns locais, é claro que eu faço aqui um panorama diferente, é claro que isso não tem nada a ver com a escola, mas eu fico pensando nessa dinâmica, né? Tem que usar máscara, tal, quer dizer, vai até a escola, é a mesma coisa daquele retorno ao trabalho ou fazer teste de Covid para retornar ao trabalho, se tem que ter teste, se não tem, se dá justa causa, se não dá, bom, então, enfim, essa polêmica toda, eu quero pensar o seguinte, eu faço a seguinte questão, e aquele cidadão que está em casa fala, não quero que o meu filho vá para a aula, e eu acho que ele em casa, como ele não vai fisicamente, ele por estar assistindo em casa, ele teria direito a um desconto, quer dizer, existe direito a isso, a desconto ou algo do tipo, quer dizer, o contrato ele prevê que sistema híbrido, mas e aí, tem que ter desconto, não tem, não vou pagar a mensalidade? Bom, Leopoldo, na verdade, a instituição de ensino ela não é obrigada a fornecer o desconto. A Lei 9870 de 99, que trata das diretrizes de ensino, tanto fundamental ao superior, ela não dá a possibilidade de desconto para esse tipo de cenário. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, teve até uma iniciativa do governo de tentar fazer com que as escolas tivessem que reduzir 30% das mensalidades, mas isso não foi para frente, né? O STJ ele derrubou essa proposta, né? Primeiro por vício formal, né? O legislador, aqui o governo não podia editar, que é um tema de competência da União, mas tirando essa parte, o STJ disse que a lei, ela prevê que você tem que pagar 12 mensalidades e ainda que o ensino seja ofertado à distância, a escola não é obrigada a fornecer desconto para pais e alunos por estar fornecendo o ensino à distância. Então não existe não existe essa obrigatoriedade. Essa questão do ensino à distância, ela sempre foi polêmica e sempre gerou muita controvérsia, aliás, uma discussão muito grande por parte de especialistas do tema, de universidades, enfim, esse ensino à distância que não seria tão produtivo assim, que é de cursos totalmente online. E agora veio essa nova dinâmica, bom, e aí eu não sei mais o que se discute, mas eu sei que antes era 20%, agora sistema híbrido. Na sua opinião, essa situação, ela prejudica o aluno? A senhora é a favor do ensino à distância? Olha, eu não sou a favor totalmente, mas eu acho importante, sim, você ter um percentual, como já era na faculdade, de matérias, de um percentual fixo de ensino à distância, remoto, né? Mas eu acho que o ensino presencial, ele traz mais segurança na hora de você transmitir conteúdo, a interação entre alunos e professor é muito mais dinâmica, você consegue ali esclarecer dúvidas em tempo real. É claro que no ensino online nem sempre é possível, né? Muitas vezes porque as aulas são gravadas, então você não consegue dar aquele feedback rápido para o aluno e aquela dúvida às vezes fica, ele se esquece de perguntar, mandar a perguntinha lá por e-mail e aí não tem retorno. Então é claro que isso acaba, de certa forma, prejudicando o ensino, sim. Eu acho importante o ensino à distância dentro de certa medida, mas o ensino presencial, sem dúvida, na minha visão, é de suma importância para a formação do aluno. E as perspectivas para 2021? Bom, as perspectivas agora para 2021, né, nas diretrizes educacionais, é que o ensino seja híbrido, né, que metade seja fornecido de forma presencial e a outra metade seja fornecida à distância. É claro que a gente tem diversos problemas de índole social que trazem certos percalços para essa implantação desse ensino híbrido, mas fato é que é uma tendência agora essa modalidade de ensino à distância. Mas, como eu já havia explicado, é necessário planejamento, né? Estruturar professores para transmitir com didática o conteúdo para aqueles alunos, ver como vai ser as formas de avaliação daquele aluno no ensino híbrido, né, tanto no presencial quanto na distância. Então, assim, você tem que estruturar materiais didáticos para ambas as possibilidades
e como que vai se dar a avaliação para ambas as possibilidades, quando o aluno estiver em sala, mas também quando ele estiver no ensino à distância. Então, essa estruturação, esse preparo, né, dos coordenadores, dos professores, deve partir das instituições também das ações governamentais. Porque não adianta você querer transmitir... não adianta você querer transmitir para o aluno o ensino à distância, vamos lá, colocar um ensino híbrido, você na comunidade da sua casa, mas você não tem professores capacitados para fazer isso. E aí você prejudica a formação daquele aluno. E o direito dos docentes, propriamente dito? Eu digo porque muitas vezes aquele docente volta para a sala de aula, muitas vezes só pensamos no aluno, e o professor que está em casa, quer dizer, que tem que voltar, a criança pequena em casa, vai ter que conviver ali dentro daquele ambiente com todas as restrições. É claro que não vamos aqui caminhar para o âmbito trabalhista, de maneira nenhuma. Sim, mas e essa questão educacional voltada ao docente? Eu tenho visto muitas reclamações em algumas reportagens de professores que pregam, né, que anseiam pelo retorno apenas quando passar a pandemia. Inclusive, o Conselho Nacional de Educação, no final do ano passado, ele editou uma resolução que permite o ensino à distância enquanto durar a pandemia. Ia ser até o final do ano passado, mas ele estendeu enquanto durar. Então, é uma opção. Uma opção de você ofertar ou não o ensino híbrido, optar ou não o ensino totalmente online ou o ensino totalmente presencial. É uma opção agora das escolas, das instituições. Mas como a própria resolução, ela manifestou, esse retorno deve ser escalonado, gradual. Você deve começar com a porcentagem, tentar minimizar o número de turmas, espaçar as carteiras, enfim, mais professores vêm questionando isso, se eles seriam ou não obrigados a retornar, mesmo não querendo. É um problema, que deve ser conversado com o gestor daquela instituição. E, assim, é muito de índole trabalhista, acaba esbarrando aí na questão, porque, na realidade, caiu de paraquedas para todo mundo, você precisa dar aula, a criança precisa do ensino, o pai precisa trabalhar, não pode ficar com a criança em casa, as pessoas precisam sair, a vida precisa voltar aos poucos ao normal. Tem que voltar ao normal, eu defendo o retorno às coisas ao normal, mas com a conscientização, de pais, alunos, professores, instituição e Estado. Doutora, agradecer a sua presença, falar sobre esse tema, que é um compromisso de todos nós pensar na educação, fazendo votos que agora em 2021 essa educação não se perca e ela seja aprimorada de qualquer forma. Se eu pudesse, continuaria falando sobre o tema, acho muito importante, mas nosso tempo aqui chegou ao final. Agradecer a sua presença e que possamos mais vezes discutir sobre esse tema, direito educacional, educação, pensar no nosso país. Eu acho que a senhora, assim como eu, não vamos perder nossas esperanças nunca. Não, jamais. A gente tem que sempre pensar no progresso, cada um fazendo sua parte, a gente consegue fazer um pouquinho do mundo melhor, Então, prestar atenção no próximo e ter fé aí que a gente vai conseguir estruturar nossa educação e voltar à normalidade. É isso, o programa Nosso Direito em Ação vai ficando por aqui. Até a próxima semana com mais um tema de importância ao cidadão e, claro, ao profissional do direito. Acesse o site, fique por dentro desses e outros temas. E mais do que isso, colabore conosco, envie seu artigo, traga informações e, assim como nós, vamos pensar na educação, porque a educação é um compromisso de todos. Todos nós temos o papel de contribuir de qualquer forma com esse tema, porque o nosso futuro depende com certeza da educação. Até a próxima semana.
e sou a coordenadora de desenvolvimento internacional da Fundação Adelante. Estes empréstimos têm base no método de empréstimos de grupo, o que significa que cada mulher garante o pagamento da outra. Quando você passa por dificuldades toda a sua vida, mesmo que isso não seja agradável, você se acostuma. E ter que dar o próximo passo e acreditar em si mesmo pode exigir um grande esforço. Hay que estar puntuales también en la sesión de mañana. Mañana, el jueves, nos toca la reunión en la casa comunal con los otros grupos. Quando as mulheres conhecem a Adelante, elas ficam surpresas em ver que uma organização está disposta a emprestar dinheiro a elas. Os funcionários se reúnem com as tomadoras de empréstimo para lhes dar treinamento e também ficarem a par da situação dos empréstimos. Os funcionários da área de crédito vão às ruas diariamente, de segunda a sexta e, muitas vezes, sábados e domingos. Eles costumam ser das próprias regiões em que trabalham. Uma das minhas primeiras clientes foi a dona Juana, que investe seus empréstimos na produção de pães. Um empréstimo de até $25 em nosso programa significa que elas podem dobrar ou triplicar o seu negócio. E com esse empréstimo, ela finalmente poderá construir uma cozinha. Nosso objetivo é fazer com que nossas clientes continuem aprendendo e tenham empreendimentos sustentáveis que elas possam administrar. Eu sempre achei que as mulheres que estão conosco por um longo tempo têm esse brilho, têm essa grande confiança. E eu posso ver a grande diferença que estamos fazendo na vida dessas mulheres.